né, no ar. O suco no caso a gente não vai tomar, né? Que a gente vai abaixar pra pegar suco. Meu nome é Rebeca. Meu nome é João Pedro e hoje nós vamos falar sobre a resenha do The Good Doctor. Essa série que foi aclamada, que tá fazendo sucesso na Globo agora, entrou pro Globoplay. Ela foi gravada em 2017. Pelo diretor David Shore. Um dos principais personagens dessa série é o Sean Murphy. O protagonista, que é interpretado por Fred Highmore. Que inclusive, você sabia que ele interpretou o menino que ganhou a Fábrica de Chocolate na Fantástica Fábrica de Chocolate? Sim. Ele era aquele menininho branquinho, aquele mais pobrezinho, que ganhou a fábrica no final. Isso. E aí, a série se passa tudo nessa trama, né? Da vida do Sean, os conflitos que ele passa. Desde pequeno ele sempre sofreu muito porque ele tinha uma doença chamada autismo e a síndrome de Savant. Ele era muito diferente das outras pessoas. Essa síndrome de Savant é uma doença assim que as pessoas são realmente especiais. Ela tem uma forma de pensar completamente diferente de uma pessoa normal. O raciocínio dela vai muito além do que a gente pensa. Ela guarda coisas que pessoas normais assim não conseguiriam lembrar. E na série, o diretor conseguiu demonstrar bastante isso, né? Porque ele colocava, quando o Sean estava pensando, ele colocava assim os fragmentos, as imagens que ele lembrava dos livros que ele lia. Isso. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a primeira temporada. Bom, no primeiro episódio assim já começa com o Sean entrando pro hospital San José Bonaventure, que ele vai ser cirurgião residente, que pra quem não sabe, cirurgião residente é aqueles cirurgiões que tem que estar preparado para qualquer coisa que vir. Chegou uma emergência, ele tem que saber, então ele tem que ter muita inteligência para aquilo. Sim. Ele enfrentou muitas dificuldades para entrar no hospital San Bonaventure, mas ele contou com a ajuda do Glassman, que era um grande amigo dele, que durante a infância dele... Falei, toda hora que eu vou falar com você tá comendo. Que durante a infância dele... ajudou ele em momentos realmente complicadíssimos, né? Porque o que você acha do pai do Sean, assim? Ele tinha tudo pra ser uma pessoa muito boa, mas ele era uma pessoa... Alcoólatra. Ele não tinha muita paciência e ele também não sabia lidar com um filho dele sendo autista. Ele achava que era assim, um problema que precisava ser curado e acabou que desconstruindo essa relação que ele tinha com o filho dele, ele matou um coelhinho que pro Sean tinha um valor emocional bem grande, né? Acabava sendo um dos melhores amigos dele, porque Sim. ele não tinha um contágio, ele não tinha... Não interagia com as pessoas. Isso. E aí acontece que eles fogem de casa, ele e o irmão dele, Steve. Porque eles cansaram de viver com o pai deles e tudo de uma briga. Então eles ficaram morando durante um tempo em um ônibus. Porque o irmão dele era o melhor amigo dele, né? E numa das brincadeiras era de esconde-esconde, que eles subiram em cima de um trem. E o irmão dele acabou escorregando. E faleceu, né? Foi assim, pra ele, eu acho que ele deve ter sofrido muito naquela época principalmente. E ele quis transformar essa vontade de sofrimento em ser cirurgião, porque no caso o coelho dele morreu, o irmão dele morreu e ele não pôde salvar, e ele quis virar cirurgião com a ajuda Do Dr. Glassman. E antes do irmão dele morrer, deu um bisturi pra ele de plástico, de brinquedo, e foi quando ele resolveu ir atrás do sonho dele de ser cirurgião, né? Bom, aí começa toda a trama dele entrar no hospital San José Bonaventure. Ele pediu a ajuda do Dr. Glassman pra entrar no San José Bonaventure, que no começo foi complicado pra ele entrar, né? Porque, galera, ele era autista, né? Pra galera era um problema, pros diretores. Eles não queriam deixar ele entrar. E o Dr. Glassman arriscou a carreira dele, colocando ele em risco, pro Sean entrar, e ele conseguiu entrar no final. E aí começa realmente a série, com tudo que vai acontecer na vida do Sean, vai se basear praticamente no hospital, né? Quando o Sean estava indo pro caminho em entrevista para o Hospital San Bonaventure, aconteceu um pequeno acidente no aeroporto. Aquelas placas que ficam penduradas
mostrando as rotas que nós temos pra seguir, acabou caindo em cima de um menino. E o Shawn ajudou esse menino com os recursos que ele tinha lá. O que ele tinha lá? Eu sei que ele tinha uma mangueirinha, que ele pediu pra alguém pegar, e uma garrafa. Aí ele salvou a vida do menino nisso, a gente perguntou pelas redes sociais, e ajudou ele a entrar no hospital, porque aí os diretores do hospital tudo viram, né, que ele tinha salvado o menino em risco. Se ele não tivesse ajudado o menino teria morrido, e ele acabou entrando no hospital. Agora a gente vai entrar na segunda temporada. O Shawn, ele começa a se relacionar melhor com os seus parceiros, porque quando você entra no hospital, você tá lutando por uma vaga de cirurgião. E o Shawn, ele tava concorrendo com mais algumas pessoas. Dentre elas, nós temos Morgan Resnick, que foi uma cirurgiã que entrou na segunda temporada, interpretada por Fiona Gubberman. Também tinha a Claire, que aos poucos foi virando uma amiga, assim, né, do Shawn. Ela ajudava ele no começo. Eles não se deram muito bem com certas situações, só que depois eles foram reconstruindo essa amizade. E a Claire, nossa, atriz incrível. Claire, parabéns pela sua atuação. Ela é uma atriz demais. Ela fez o papel muito bem dela ser aquela médica amiga, aquela que ajuda os pacientes, que tá ali sofrendo junto com o paciente, e que ela também vira bastante amiga do Shawn, né? Quase Sim. melhor amiga, só que só de serviço, né? Ela tinha uma característica muito forte de conseguir alegrar todas as pessoas. E ela compreendia e entendia o que o Shawn estava sentindo, qual que eram as dificuldades dele naquele ambiente. E também tem o cirurgião Park, que é interpretado por Will Yoon Lee, que também entra nessa trama. Não muito, mas ele faz parte, assim. Eu suguei a pipoca. Bom, o Shawn, então, ele vai morar numa casa sozinho, em um apartamento, e uma das suas vizinhas vai acabar fazendo parte da vida dele. A Leia, interpretada por Paige Sparrow, começa a ser amiga dele. Eles vão construindo uma amizade boa, um relacionamento saudável, e eles vão virando, assim, melhores amigos. Sim, eles vão viver grandes aventuras. É importante ressaltar o episódio da quarentena. Pra mim, ele é, assim, um episódio que... Ele é um dos principais episódios que fez a construção da série melhor, assim, né? Sim. Bom, o devido motivo da quarentena foi que, naquele momento, tinha um vírus que estava se espalhando ao decorrer do hospital, que acabou sendo transmitido por um dos seus pacientes. Uma cirurgiã chamada Audrey Lin, que interpreta a Christina Chang, ela também entrou nessa segunda temporada, assim, como concorrente, né, dos cirurgiões. Sim, porque na verdade tudo era uma concorrência. Todos queriam chegar a ser diretor do hospital. Nessa quarentena acontecem muitas coisas. O Shawn passa por várias situações, que ele até salva a vida de um bebê, né? Sim, A vida mas de uma grávida. o Shawn nessa quarentena ele passa muitas dificuldades. Que uma delas era muitas pessoas falando ao mesmo tempo com ele. Que ele não consegue lidar, assim, muito bem sob pressão. Acontece uma morte em especial e uma mais ou menos falsa, assim, né? Porque a primeira é a única pessoa que amou a Morgan Resnick, ela não ligou, morreu, que era um paramédico que trabalhava na ambulância. Ele gostava muito da Morgan, a Morgan nunca percebeu isso, e ele acabou morrendo por causa do vírus. O Morgan sofreu bastante com isso. Sim. E a outra, eu achei que foi uma morte mais ou menos falsa, você não achou? Um pouco, porque na verdade foi um pequeno tempo que ela ficou desacordada, a doutora Lin. E durante esse tempo acontece, assim, o começo do romance, não é mesmo? Tipo, o Melendez, que é o Dr. Neil Melendez, interpretado por Nicolas Gonzalez, ele fica preocupado, assim, com a Audrey Lin, né? E aí, aqui começa, é o comecinho do romance entre eles. Sim. E aí, a Audrey Lin sai viva da quarentena, né?
Nessa temporada, o Shawn tem um pequeno, não, eu diria um grande, né? Um grande surto, digamos assim. O Glassman, que é praticamente o pai dele, ele acabou descobrindo que ele tinha câncer. E o Shawn fica nessa paranoia de descobrir que o câncer dele não é terminal, que tem uma cura. E ele no final acaba descobrindo que realmente o câncer dele tem cura se ele fazer terapia. Sim. Ele, o Glassman, no caso, ele não queria fazer terapia, mas acabou que foi tudo resolvido e a doença dele passou. A nossa grande atriz, Claire, acaba sofrendo uma grande perda. A mãe dela, que não conseguia se controlar com bebida, acaba bebendo e batendo no poste e morre. A Claire no começo não expressa muita tristeza, assim, tanto que ela nem chora no começo. Mas no decorrer assim da temporada se passando, dá pra perceber que as ações dela começam a ser diferentes, os amigos dela começam a perceber também que ela tá tratando as pessoas diferentes. E ela tava assim no fundo sofrendo. E tem uma pessoa que ajuda ela, né? Sim. A Morgan. A Morgan é assim. O sentimento sobre ela a gente vai construindo ao longo da série. No começo, o que você achava dela no começo? Eu confesso que eu não gostava muito dela por causa da arrogância que ela tinha de se comunicar com as pessoas, por exemplo. Ela é ainda bem competitiva, né? Sim. E ela demonstrava isso com arrogância. E aí, aos poucos, ela vai mudando com a ajuda da Claire e ela vai se tornando uma pessoa melhor. Nessa mesma temporada, entra o médico Xing, que ele muda o Shawn de cargo, ele vai pra patologia. O Shawn fica doidaço, fica maluco com essa ideia, porque ele queria ser cirurgião, não queria entrar na patologia. Ele gosta de salvar vidas. Isso. Só que nesse meio ele conhece a Carly, que ela trabalha na patologia, e eles começam a se aproximar. Construir um relacionamento. Isso. Só que mesmo assim o Shawn não estava feliz com o cargo dele, tanto que ele discute com o chefe, esse chefe chinês, e eles têm uma discussão feia, que põe em risco a carreira do Shawn. Sim, o real motivo dele querer tirar o Shawn é pelo autismo que ele possuía. Porque ele achava que o Shawn nunca ia progredir na questão de saber se comunicar com seus pacientes. E aí acontece a reunião, né? Que eles fazem a reunião e o diretor, esse cirurgião, tá a fim de tirar o Shawn, só que no final acaba que o diretor geral do hospital, o Andrews, dando a carreira dele pro Shawn ficar, né? E aí ele acaba abdicando de diretor e o Shawn fica, o chinês também é demitido. Com toda essa dificuldade, o Shawn acabou se aproximando da Carly, que era uma pessoa muito boa e que compreendia ele. E foi quando ele começou a sentir os novos sentimentos por ela. Tanto que no último episódio da segunda temporada ele chama ela pra sair e ela aceita. Sim. Bom, Camila, se você estiver assistindo ainda por aqui, eu te aconselho a terminar de ver a série primeiro, antes de continuar o vídeo. Isso, porque agora a gente vai falar de uns pequenos spoilers. E vamos lá, vamos começar a falar da terceira temporada, que foi a temporada. Além de ser a última, por enquanto, foi uma a das temporada. melhores. Foi a melhor. Ela já começa assim, né, com o Shawn descobrindo que o pai dele tá com uma doença e ele acaba tendo que visitar o pai dele, né? Na verdade ele não queria, mas o Glassman insistiu muito porque ele sabia que seria importante deixar ver se ele se último momento. Sim, conversasse com o pai dele a última vez. E aí acaba que o pai dele expressa esse último ódio pelo Shawn, né? Porque ele ainda tem um ódio profundo pelo Shawn ser autista. Mesmo ele conseguindo todo o emprego, ele tá melhor do que o pai dele ainda tem uma raiva dele e culpa ele pela morte do irmão dele, Steve. Cuidado, hidratado, tá? Como assim? Dentro da China. Ele é duro, né? Eu precisava viver aqui, né? Crê em Deus, pai. Ah, não tem que gostei. Se eu tivesse... E aí o resto dessa temporada se passa basicamente na construção do relacionamento dele com a Carly, né? Você gostava deles?
como um casal? No começo, eu achei que seria um bom casal. Mas depois eu percebi que não daria certo. E foi o que acabou acontecendo. Foi. Eu acho que ela não dava certo com ele. Apesar dela ter esse convívio com... ela ter essa experiência com gente autista, eu acho que ela não dava certo com ele. Tanto que no fim, durante o karaokê... Quando o Shawn estava cantando com a Leia, eles acabaram se aproximando. E o nível de ciúmes da Carly acabou aumentando. Tanto que no fim ela acaba terminando com o Shawn, né? Come together. E aí começam esses últimos episódios que chocaram a gente. Sim. O Glassman, ele acaba indo em uma choperia com o Melendez. E lá eles encontram a Leia. Até que acontece o... Terremoto. Isso mesmo. Durante este passeio, acaba acontecendo um grande terremoto. O Glassman, ele desloca o seu ombro, porém ele coloca ele no lugar no mesmo minuto. O Melendez fica tranquilo, só com alguns arranhões, porém a Leia tá presa nos escombros. Na região que ela estava, era onde estavam as bebidas, que eram tanques muito grandes. E durante o terremoto acabou caindo e impossibilitando a passagem dela. Aí chegam os outros médicos, né? E aí, de repente, eles salvam o pessoal lá, se ajudam, até que na hora que a Claire chega junto com o Melendez, eles vão levar um outro paciente, A dona? Isso, vão levar a dona da choperia pro médico. Acontece mais um mini terremotinho, assim. E aí, o Melendez vomita. Aí a Claire pergunta se tá tudo bem e tal. Aí, de repente, a cena volta com ele no hospital já. Ele insiste em falar que ele não tá sentindo nada, mas a Claire, com autoridade, diz pra ele que deveria ficar em observação e que eles iriam fazer alguns exames pra saber como que tava a saúde dele. E aí, esse romance que eles, na terceira temporada, é um pouco evidente, porque ele havia terminado com a Lynn. Eles tinham começado um relacionamento. Por a Lynn ter virado diretora, eles acabaram porque estava atrapalhando no serviço. E ele começou a ter uma pequena queda pela Claire, que no final acabou que... Isso mesmo, gente. Olha nessa cena final que eu vou colocar pra vocês. There is something I need to tell you. Me too. I love you. I love you too. E nessa parte foi a parte que o fandom inteiro surtou. Todos nós, na verdade, né? Gente, que back que eu tive na hora que eu vi aquela cena final. Gente, além deles não terem construído a relação, não ter dado tempo, esse final acabou, eu acho que praticamente... Olha, na minha opinião, foi um bom jogo que o diretor fez, porque em todas as mortes que havia tido na série, nenhuma foi assim um back que marcasse a série. Eu acho que ele colocou essa morte pra marcar mesmo a série, e eu acho que foi uma boa jogada, apesar de ter acabado com a série, né? Porque eu acho que se o Shawn tivesse morrido, não seria tão ruim, tanto quanto, né? No final, o Shawn, ele se desculpa com a Leia. E a Resnick, que havia problema de artrite, acaba tendo que afastar do emprego. O Park vai morar em outra cidade e ninguém sabe o que será da série agora, né? Estamos todos se esperando. Mas, ó, agora a nossa crítica, nosso resumo final sobre a série. Pode começar. Ele mostra pra gente que a gente não deve tratar pessoas com autismo de um jeito diferente, porque o Shawn, a série inteira, ele nos fala, nos demonstra isso pra gente
só por ele ter autismo, não ficar tratando ele diferente, que ele enfrenta esse preconceito que as pessoas têm. Pra mim, essa série foi muito boa, teve assim, foi muito boa. Eu assistiria de novo, confesso que sim, porque ela tem uma construção assim a mais. Eu acho que depois que você assiste ela, você melhora em muitos aspectos, assim, como tratar as pessoas assim, de um modo igual, ter um sentimento de companheirismo, aproveitar melhor as pessoas que estão ao nosso redor. E foi realmente uma série que marcou pra mim. Eu tô a fim de assistir de novo, apesar desse final chocante. Eu dou RT em tudo que ela falou. Deu uma opinião, né, que é o principal. Dá bastante ensinamentos, assim, a gente pode aprender coisas básicas da medicina para primeiros socorros. E enfim, foi uma série incrível, eu realmente gostei. E nós indicamos você a assistir, caso você queira, pretenda assistir. Essa foi a nossa resenha. De The Fala. Good Doctor. No latim, The Good Doctor. Nós falamos mais o que aconteceu durante a série, não expressamos muito nossa opinião, porque nós realmente gostamos da série. Eu acho que a crítica pela série... A trilha sonora musical eu acho incrível, a playlist que eles... Eu pesquisei a playlist no YouTube, achei incrível as músicas que eles põem, são muito boas, inclusive se vocês quiserem pesquisar, pesquisem playlist The Good Doctor. Temos aqui criticar o escritor por ter matado. Assim, eu não critico e não critico porque foi realmente uma boa jogada. Porém, acabou, né? Não sabemos mais. Eu vi que os fãs até subiram a hashtag no Twitter, ficou no Trending Topics, de retrazer Este personagem. pra série, só que não vai rolar, porque já acabou o contrato. Foi isso, obrigada por assistirem. Redes sociais Tchau. aqui na biografia. Tchau. Mandem o Melendes.